Há uma semana, Belém tinha aprovado 0 diplomas da oposição. Num só dia, aprovou 7, 5 dos quais mereceram um voto contra da AD no Parlamento. Terá Marcelo entrado em modo orçamento do Estado? Nos Estados Unidos já ninguém se lembra do atentado ao Trump e todo o entusiasmo virou-se para o lado dos democratas, com Kamala Harris a angariar apoios e dinheiro. Muito dinheiro, 200 milhões de dólares. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 150 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Centena e meia de programas, é caso para dizer parabéns Obrigado, igualmente a por todos. estes 150 programas que nós fazemos aqui, o Maquiavel para Principiantes, semanalmente. Rui, estamos a gravar uma segunda-feira com o país político ainda a digerir as promulgações de Marcelo relativamente aos diplomas que foram enviados para Belém, sobretudo a descida do IRS, para a qual o governo já disse que vai mexer nas tabelas de retenção na fonte para acomodar essa descida. Como é que viste esta movimentação no xadrez político de Belém? Bom dia a todos. Segunda-feira, e portanto, 150, tenho que agradecer em primeiro lugar o convite que me fez o Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, para fazer este podcast. A ti, sobretudo, Zé Carlos, pelo teu grande profissionalismo, pela tua enorme simpatia e magnífico ser humano que és. Um abraço também para o Nuno, que hoje não está, agora as restantes técnicas que cumprimento todas e agradeço, e sobretudo àqueles que nos vão dando aso e dando informações e nos mandam sugestões e mandam mensagens, que são quem nos ouve e, portanto, tenho muito gosto em fazer convosco e, portanto, cá estou e contarei sempre convosco. Relativamente ao primeiro tópico, bem, aqui o que é importante é que nós tivemos depois uma surpresa neste fim de semana, que foi, nós estamos a fazer aqui um jogo do gato e do rato entre o AD e o PS. Agora já toda a gente percebeu que o PS vai viabilizar o orçamento porque não quer correr o risco de, se não viabilizar, poder ser penalizado por isso. Esse é já o fundamento. Se já tivesse muito nas sondagens muito à frente do PSD, outro jogo seria diferente. Depois o governo está a governar, e pelo menos vai criando a percepção que governa, que toma medidas, apesar de, como tu disseste bem na entrada, o Marcelo Rebelo de Sousa aprovou 7 medidas que tinham sido aprovadas no Parlamento pelo PS e com o apoio dos outros partidos, e portanto esta descida de IRS, se por algum motivo houvesse uma nova dissolução da Assembleia da República, tenho a certeza que seria uma flor na lapela do PS, esta descida do IRS, porque ia dizer que fomos nós que conseguimos isto e não o PSD, e portanto nós vamos andar neste bailado. Depois o que houve que para mim mais grave foi que, como tu viste e estava associado a isto, no tema que falámos, é que na sexta-feira nós assistimos a um autêntico rodízio de Nuno Melo a dar entrevistas em todo o lado, a gabar-se, portanto que era um dia histórico para os militares, e para os militares, com certeza que os militares, na grande maioria, estarão satisfeitos com estas medidas do governo. O governo esse também aumentou os oficiais de justiça, não nos esqueçamos. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que o governo tem estado a dar o bodo aos pobres, tentando cumprir aquelas promessas eleitorais de que ia aumentar uma série de classes profissionais. Classes essas corporações que depois convém a um governo como este, que tem um apoio, uma base política de apoio fraca, apenas PSD e CDS, portanto, sem a maioria parlamentar, dá exatamente a mesma coisa que eu falo do jogo do gato e do rato, isto é, se caísse o governo depois bateria no peito e dizia, meus amigos, mas fui eu que aumentei os oficiais de justiça, tenho estado a resolver o assunto dos professores, efetivamente falta a saúde, que é o grande coisa, aumenta os militares, ainda tem as polícias. Esse qual é que foi o problema? É que, de facto, como eu comecei agora, é que Nuno Melo gabou-se tanto dos militares, foi de todo lado, a todas as televisões, depois esqueceu-se que no dia a seguir tinha os polícias em televisão. Eu, aliás, tive a oportunidade, fui o primeiro comentador a comentar isso às 7 da tarde, no sábado, na CNN, que de facto depois abre um buraco, e foi quase um fogo amigo, para cima da colega de governo da administração interna, que já hoje veio dizer, hoje de manhã, não sei se estava na praia, num sítio qualquer assim um bocado isolado, e por acaso disse à SIC, a dizer que não vai abrir a mesa de novo para negociar nada Para a com as renegociação, polícias, não é?
para renegociação, porque está feito. Ora bem, qual é o problema? É que vamos ter polícias na rua, quase de certeza. E ora bem, quer queiramos, quer não, para um governo, como eu digo, uma base política de apoio fraca no Parlamento, convém de haver alguma paz social. Se não houver paz social, isso depois também cresce entre as pessoas que alguma coisa não vai bem, para lá das questões da saúde. Portanto, vamos ter estes lados que vão ser muito importantes e vai ser assim até outubro, apesar de agora mete-se tudo a banhos, os políticos vão para banhos, mas ali em setembro estarão todos a negociar naturalmente. E já agora que os ministros não se andem a boicotar. Vamos Sim, falar então do caso das gêmeas também. Tivemos duas audições na semana passada, o chefe da Casa Civil do Presidente da República e sim, a assessora para os assuntos sociais. Ah, sim. dois episódios neste folhetim do caso das gêmeas e da CPI. Bem, neste caso é o que nós podemos já ver é que o PSD e o PS estão a tentar ilibar, e pelo menos essa percepção está a ser criada de ilibar Marcelo Rebelo de Sousa neste caso, fruto até porque já sabemos que não há provas de que Marcelo tenha de facto feito alguma cunha, da parte da Casa Civil também não, e do Governo também não. Pode ter havido, se calhar, um excesso de boa vontade de Lacerda Salles a fazer lembrar aquele secretário de Estado do Hugo Mendes que queria marcar um avião sem ninguém ter pedido nada, sem conhecimento do Primeiro-Ministro nem do Presidente da República, portanto foi quase um gesto bem português ser servil perante os poderosos. Depois ao lado, como é óbvio que não está em causa se a senhora Daniela Martins é boa, meia ou má, agora ainda falta saber a questão do marido dela que nunca mais apareceu, a questão do seguro, que é uma coisa que ela não quer responder, e isso vai ter que ter uma participação, e depois saber se de facto se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fez tudo por filantropia, ou se foi a toque de dinheiro. A mim cheira-me que foi a toque de dinheiro. Muito bem, passamos para um tema relativamente ao plano de recuperação e resiliência. Rui, vem aí uma revisão deste plano em 2025, anunciou o ministro Castro Almeida. Na área da saúde, há de facto um projeto que está em causa, que é o Hospital de Todos os Santos, e que é uma estrutura de apoio à saúde em Lisboa importantíssima, porque será um novo hospital. Para lá do Hospital de Todos os Santos, há aqui outro problema, que é a questão, de facto, de se poder salvar o PRR e, sobretudo, evitar das fraudes. Também já houve nos fundos comunitários no passado, na altura de Cavaco Silva, e, portanto, há agora na área da habitação um grupo de peritos criado pela Procuradoria-Geral da República que chama a atenção que pode haver riscos de fraudes no PRR. Portanto, acho que era importante ter algum cuidado para o desenvolvimento de Portugal, acho que é importante evitar-se isto e haver transparência. Rui, entretanto, ficou conhecida a forma como a Igreja Portuguesa vai analisar as compensações as compensações financeiras que terá de atribuir às vítimas e que parece ter criado aqui uma espécie de compliquex numa altura em que se calhar se exigia aqui alguma simplificação deste processo, não é? Até agora houve 43 pedidos de indemnização de todos os que foram abusados. E depois a Igreja, em vez de ser rápida e ágil a proceder àquilo que tem que fazer, porque o sofrimento já foi há muito tempo e já foi duradouro demais para as vítimas, ainda propõe duas comissões para definir qual é o valor da compensação. Eu acho que isto, sinceramente, eu acho que isto a Igreja está a ser muito pouco católica e devia de acelerar. Por último, queria terminar, só porque isto foi até, nem me lembrei, nem tu, não combinámos Uma isto efeméride. quando trabalhámos, vem na capa do público, portanto, isso estou a fazer. Faz 10 anos que caiu o BES, toda a gente se lembra o que era o poder do BES, o que era o poder de Ricardo Salgado, e toda a gente sabe como caiu considerando o BES e que já nos custou 8 mil milhões de euros. E continuamos com uma série de grandes figuras sem pagar aquilo que devem, uma série de investimentos que foram dinheiro emprestado pelo BES, e mais grave do que tudo, a justiça continua sem ser feita, uma vez que a maior parte dos processos continua por aí, com atrasos, com Alzheimer pelo meio, mas já sabíamos, era de antemão, todos os processos já estavam avisados, isto ia tudo dar em prescrição e parece que é aquilo que vai dar. Quase 1.000 milhões de euros por ano. É obra. Rui, vamos então passar para os temas internacionais, com grande destaque aqui para Kamala Harris. Vamos continuar a falar de milhões, muitos milhões agariados e umas sondagens favoráveis. Vou despachar ao contrário. Vou fazer, primeiro, falar dos dois temas antes do americano, que é maior. Primeiro, ao fim de não sei quanto tempo, a esquerda, a nova Frente Popular, lá conseguiu arranjar uma senhora, Lucy Castet, a candidata que era diretora de finanças da Câmara de Paris. Como é óbvio, não sei o que é que isto vai dar, mas sei que continua uma zaragata montada em França, podia ser como o título de um livro do Asterix,
e, portanto, vai ser muito difícil continuar e é ingovernável. E, aliás, há um dado muito curioso ontem do jornal espanhol que dizia que Espanha está a cativar investimento estrangeiro e este investimento que está a sair e a fugir de França. Porque cada vez mais quem quer investir precisa de alguma estabilidade. Não é que Espanha seja um primor de estabilidade, mas mesmo assim não tem as ameaças de revolta nas ruas e de sociedade completamente dividida, se calhar porque tem lá uma coroa e tem uma monarquia e que dá um fator de estabilidade, coisa que o Presidente da República, Emmanuel Macron, neste momento é tudo menos um fator de estabilidade. O outro tema, que é o tema que bateu, primeiro vamos pelo caricato. Não sei se viste, foi 3 dias, eu até achei aquilo estranho. O meu amigo Sebastião Bugalho apareceu numa caravana da amizade, Do com PPE, certeza. não é? Só que o problema não é do PPE. Ah, não Esse é é? que é o grande problema. Ok, Não, é um muito bem. embuste. Então, Isso foi um embuste. Foi um embuste total. Porque houve vários observadores de vários países, várias geografias a acompanhar o processo e aquilo não era nenhuma delegação do PPE. Aquilo era uma delegação do PP espanhol, que integrava alguns deputados europeus. E o Sebastião colou-se. Portanto, o que é que isto significa? Aquilo não, eles já sabiam, é notícia de todos os jornais espanhóis. Basta quem me está a ouvir procurar ontem sobre a delegação, notícia do ABC e do El Mundo, isso já está também nas redes sociais, mas eu por acaso comprei os 2 jornais ontem, bastava ver que todos, até os jornais de direita, criticam aquilo. Porquê? Porque aquilo foi usado. Eles já sabiam que não iam ser recebidos para depois ser usado em termos de jogo político interno contra Pedro Sánchez. E, portanto, foi um aproveitamento e depois, infelizmente, os mídias portugueses caíram na esparrela e e o Sebastião, para ele é bom, teve nas 4 televisões, assim pelo menos não é esquecido. Sobre o que interessa mesmo na Venezuela, o que é certo é que já sabemos que houve uma grande mobilização dos venezuelanos para votar e este é um sinal que eu posso dizer. Eu não tenho conhecimento do que se passou nas urnas, mas sei disto. Quando há uma grande mobilização, há sempre tendência de mudança. E, portanto, os resultados, Maduro diz que ganha com 51 e o candidato da oposição 44, e a senhora, foi de facto a grande voz, Maria Corina Machado, continua a dizer que ganhou e com 71% de votos. Portanto, o que é que isto vai acontecer? Aí está um país completamente adiado, um país completamente em guerra e onde os salários, para as pessoas terem ideia, o salário de um venezuelano é entre os 2 e os 4 dólares. Só isto devia levar muita gente a pensar sobre o que aconteceu com a famosa República Bolivariana de Hugo Chávez e depois passou para este Nicolás Maduro, que, segundo ele, ganha com mais um mandato para 6 anos e, portanto, é algo que vai mexer com a América Latina naturalmente. Vamos à América. A América, primeiro, tu já tocaste no assunto, 200 milhões de euros numa semana é importante para quê? Significa que a base eleitoral do Partido Democrata não está seca. Estava seca, com Joe Biden volta a estar entusiasmada. Entusiasmada, a meu ver, de maneira falaciosa. Porquê? Todas as sondagens, e lá apareceram os tais 354 especialistas em comunicação, especialistas em assuntos internacionais que eu nunca tinha visto na vida, vários a dizer que grande resultado, a Kamala Harris já está numa sondagem à nas frente, sondagens, Trump não e é? tal. Ora bem, porquê é que é falacioso? Isto não interessa a ninguém, meus amigos, Claro, porque o voto não é direto. exatamente. O voto passa por um colégio eleitoral. E o que importa é saber como é que está Estado a Estado, nomeadamente nos Estados em que podem, e que são aqueles que nós, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Na Califórnia. A Califórnia é de onde é originária a Kamala Harris, onde tem um governador democrata, o Gavin Newsom. Habitualmente, ali, como vocês todos sabem que nos estão a ouvir, São Francisco, Los Angeles, esquerda, totalmente ideário de esquerda. Portanto, se calhar na Califórnia, o resultado da Kamala Harris, se calhar vai ser 60 e tal por cento. No entanto, Se calhar. Estás a ver? Se calhar vai ser, mas só vale 53 para o colégio eleitoral. claro. Portanto, não é isto que interessa. Interessa é saber, por exemplo, conta mais saber como é que está o Wisconsin, que só tem 3 delegados para o colégio eleitoral, mas que podem ser decisivos e onde há 4 anos o Biden ganhou por 20 mil votos ao Donald Trump. E por isso é que fizeram lá, no Wisconsin, a convenção republicana foi lá. É importante esclarecer isto às pessoas, que as pessoas não conhecem. E, portanto, isto é tudo uma treta, esta questão das sondagens, Claro. e sobe e desce, Estado a Estado é que interessa. Depois, sobre os vices, muito curiosamente, Jorge Shapiro, que eu sinceramente acho que é o que ela vai escolher, Mark Kelly e o Roy Cooper. Julgo sinceramente que o Mark Kelly tem
um currículo, pá, foi astronauta, foi piloto de aviões, etc., mas pode não ser o escolhido, porque depois vai ser importante, porque ao mesmo tempo que há eleições presidenciais, o que pode acontecer é que ele é um progressista, mas é um Estado em que vai estar, em que vai haver, de facto, depois um sucesso eleitoral no Estado para a Câmara dos Representantes. E, portanto, aí, como tudo vai mudar, pode ser até que pode fazer jeito. Portanto, eu julgo que o Jorge Shapiro tem mais condições, mas, não sei, poderá haver alguma surpresa. Agora, aquelas coisas de misturar duas mulheres numa chapa, isso não existe na América. Isso não existe. Não, esse voto seria bloqueado completamente. Agora julgo, portanto, que ainda é cedo para se dizer quem vai ganhar, sendo que, naturalmente, eu acredito que neste momento continua Donald Trump a ser o favorito para vencer as eleições americanas. Muito bem, passamos para as tuas sugestões culturais, Rui. Muito bem, olha, séries, eu vou sugerir aqui duas coisas já que se estreiam esta semana. Na plataforma Filmin vai-se estrear o Sangue e Dinheiro, são 12 episódios, que é com o Vincent Landon, que é um grande ator francês, e, portanto, estou com grande expectativa sobre esta série. Depois, a primeira leva são 6 episódios, é já estreado na quinta-feira. Na terça, portanto, amanhã, chega-nos da Dinamarca uma série que se chama Prisioneiro, tem a Sophie Grabol, que era a senhora do Forbidden, de origem a outra série americana, o The Killing, portanto, mas esta, o Forbidden, é genial, com 3 temporadas de série dinamarquesa, fenomenal, e é passada numa prisão que vai ser desmontada, à beira de encerrar. Portanto, isto são 2 séries do filme. Mas eu quero-vos dizer que, para lá disso, quero dar-vos a nota que vi o seguinte, por causa dos Jogos Olímpicos, que chamamos a atenção que vai dar os 7 Samurais em versão restaurada num dos canais TV Cine no sábado que vem, os 7 Samurais do Akira Kurosawa. Vi dois documentários magníficos. Um foi o da Simone Biles, não sei se já viste, está na Netflix, são 2 episódios só. Portanto, quando ela abdica, e foi para os americanos quase uma desistente, até aparece várias vezes, a maior desistente foi a de Simone Biles, e que depois, como nós já sabemos, já vimos pelo menos esta fase de seleção, Sim, já está. começa depois o percurso à série, que está em forma pelo menos Sim, mental, portanto, que era aquilo que ela queria exatamente. recuperar. E o outro grande documentário é aquele dos sprints, com os grandes velocistas do mundo, os americanos, com os jamaicanos. É fabuloso, está na Netflix também, são 6 episódios, é magnífico, a parte dos treinos, é genial. Por último, muito engraçado, das 3 músicas dos 3 discos que a Kamala Harris comprou, eu saliento um porque é um dos discos que eu mais gosto. Que é o do Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, até por um motivo. Eu já tive a sorte que aos 70 anos ver o Roy Ayers cá em Portugal. O Roy Ayers veio em 2017 ou 2018, não me lembro agora, veio ao Lisbon, Jardim Sonoro, e eu estive lá a ver, e portanto foi ao final da tarde, o Everybody Loves the Sunshine, foi espetacular, e o Roy Ayers é um dos grandes músicos, é um dos tipos que mais me influencia em termos de música, eu gosto de música soul e funky, e o Roy Ayers sempre andou por aí. Para terminar, vamos aos livros. Quero começar hoje, li que hoje, portanto, ontem morreu a Edna O'Brien, que é uma grande escritora irlandesa, e eu até já publiquei nas minhas redes sociais a homenagem. A melhor maneira é de homenagear. Estão 3 livros, Na Floresta, Pequenas Cadeiras Vermelhas e o Menina, que é a história de uma história completamente violenta, o lado negro, que é da tortura do grupo Boko Haram na Nigéria. Portanto, é uma coisa absolutamente fabulosa e, portanto, é de uma violência total. Este livro é sobre a maldade humana, é um livro fenomenal. Depois, mais 3 livros. Vamos a eles. Portanto, o primeiro eu também já tinha posto nas redes sociais, foi um dos que li esta semana, já acabei de ler, é do Neil Askerson, O Mar Negro, de Péricles a Putin. Eu recomendo porque é muito em termos das conversas com várias pessoas dessas áreas. É um livro muito parecido às vezes com a Svetlana Alexievich, que é muito recolha também de histórias e de conversas. Depois, um policial, que é o prémio, a nova estrela do policial islandês, e é um prémio que foi dado pelos 2 melhores autores do policial islandês da atualidade, que é a Yrsa Sigurðardóttir e o Ragnar Jónasson, já li todos os livros editados em Portugal, e que se chama O Ruído na Escada, da Eva Björg Egisdóttir. Muito bom este livro, Quetzal, recomendo, grande policial. E o outro que estou a ler, mas eu não acabei, mas lamento informar-vos, eu já li os livros todos dele,
é este, dedico-lhe o meu silêncio, do Mário Vargas Llosa, que anunciou ser este o seu último romance. Eu já li os livros todos do Mário Vargas Llosa, é um dos meus escritores preferidos, este livro também é da Quetzal, é um dos meus escritores preferidos, mas tenho imensa pena que se calhar a Isabel Presley, que foi a sua última namorada, se esgotou-lhe, sugou-lhe a criatividade, e este livro, de facto, gostava que ele terminasse com um livro genial, e este livro é, todo o Vargas Llosa é recomendável, é bom, mas não é um livro que fique como um dos principais livros do Mário Vargas Llosa, mas recomendo. É um dos meus escritores preferidos e, portanto, aqui está. Para Vamos terminar, fechar com a pergunta da semana. a pergunta da semana é simples, não sei se viram a vergonha, que a Autoridade da Concorrência condenou 8 grupos em 57 milhões. 3 empresas, 3 laboratórios que trocavam mensagens para consertar preços na altura dos testes da Covid. Isto é das coisas mais nojentas que pode haver. Estava uma sociedade completamente à toa, à nora, sem saber o que era aquilo. E depois aqui está a mão da ganância, do quer ganhar, e portanto estes cavalheiros fizeram aqui um cambão para explorarem os preços e o lado mau do mundo enquanto houve o Covid, que foi uma surpresa para todos nós. Nós não estávamos preparados para lidar com isso, mas depois há sempre abutres que comem à conta da saúde e do mal dos outros, e portanto foram estes laboratórios, acho que é muito poucos, 57 milhões, acho que devia ser mesmo uma condenação social mesmo sobre este indivíduo. Exatamente. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Tatiana Belmar. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.